Um levantamento recente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em Santa Catarina aponta que nessa temporada houve uma queda de 30% na quantidade de turistas argentinos no litoral catarinense. A redução seria o resultado da desvalorização do peso causado por uma crise no país vizinho aqui na Argentina. E a origem desse problema? Como ele interfere na política econômica brasileira e na economia brasileira como um todo. E Santa Catarina nesse contexto. É o que vamos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje, no Conversas Cruzadas, estamos na companhia do professor Nildo Ourix, da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Também está aqui conosco José Antônio Valduga, que é presidente da Comissão de Direito Aduaneiro na OAB de Santa Catarina. Conversas Cruzadas recebe também o professor do Departamento de Economia da UFSC, Pedro Moreira, que é economista. O programa recebe também o economista Alfredo Klepper Lavor. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Bom, primeira questão é a Argentina e este impacto econômico na vinda reduzida de turistas argentinos para o litoral catarinense. E esta semana a Argentina muito aqui em debate na mídia nacional, articulistas, colunistas de jornal, criticando, pelo menos essa é a percepção que nós temos na grande imprensa. Eu queria a opinião do senhor para começar, que a Argentina repete aquilo que sempre fez, que é o intervencionismo na economia, a questão do dólar, tabelamento de preços, o protecionismo e o manual do fracasso, né? Numa leitura geral, né, que a gente percebe na mídia, na grande mídia brasileira. O senhor concorda? Boa noite. Acho que sim, boa noite aos telespectadores da TV Com. O que chega até nós, enfim, as análises, os estudos, é que a Argentina ela adota sistematicamente mecanismos em que ela supera ou quebra os velhos acordos liberais no âmbito do bilateralismo ou do multilateralismo regional, especialmente no âmbito do Mercosul. Então, a gente vê hoje essa política econômica afetando os parceiros comerciais brasileiros, né, que exportam para a Argentina, importam, e aqui, especialmente no Estado, nós estamos verificando, quase que de um modo empírico, né, a frequência dos turistas argentinos, que realmente diminuíram muito. Eu não tenho dúvida de que há um intervencionismo excessivo da poder estatal argentino na economia e, consequentemente, todos esses reflexos, né, que nós podemos observar hoje em dia. Bom, professor Pedro, no entendimento do senhor, a Argentina faz mais do mesmo? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a Argentina tem uma tradição para ser contraditória internamente, né? Se você lê alguns articulistas, economistas, eles dizem o seguinte: a Argentina de hoje não é tão diferente de 50, de 60 anos atrás, porque a Argentina é um país realmente de cultura mais avançada, por exemplo, que o Brasil, mas que tem uma disputa política interna muito grande. Isso faz com que cada governo queira impor o seu sistema de governar sempre em sacrifício da sua própria população. O que estamos vivendo hoje, eu entendo que é uma interferência internacional, ou seja, o crescimento da economia americana, ou uma decisão do governo americano de retirar bônus da economia americana, vai afetar os países paralelos, os países emergentes, e afeta mais diretamente aqueles que estão mais um pouco vulneráveis. E a Argentina é um país sempre vulnerável. Então, neste contexto, nós tivemos ultimamente que 24 dos maiores emergentes tiveram desvalorização da sua moeda.
Só que a Argentina teve muito maior. A Argentina tem desvalorização a ponto de o dólar estar valendo 8, 9 pesos de cada vez. Ela não tem uma reserva monetária suficiente para segurar, como tem o Brasil. Felizmente, nós temos essas reservas monetárias, 375 bilhões de dólares, e a Argentina não passa de 28, 30 bilhões de dólares. Num dia só teve um desembolso muito grande e adotou uma medida que feriu exatamente o bolso do cidadão americano. Qual foi a medida? O governo permite que o cidadão compre dólar internamente e diz o seguinte: olha, se você pegar esse dólar e depositar nas casas bancárias argentinas, o governo te dá uma remuneração de 20%. Isso é uma decisão argentina. Mas o povo não foi, o povo está com medo. Então o povo está pegando aqueles dólares que está sendo permitido, parece até $2.000, cada um pode retirar, não pode levar para fora, porque seria taxado também, e está pegando esse dinheiro e está colocando debaixo do colchão, para poder fazer a sua garantia de que o país pode ainda piorar mais do que está acontecendo no momento. Bom, o senhor já disse que há uma dificuldade no Brasil, o Brasil sente já na pele a sua relação econômica com a Argentina, e o dado aqui numa questão mais pontual, né, catarinense, nós temos aí o impacto da redução da visita, né, da presença dos turistas argentinos. Agora, o professor Nildo, que acompanha muito através de indicadores, né, como é que está a América Latina. A vida do argentino, professor, ela piorou, ela melhorou? Como é que está na média o poder de renda, a economia como um todo? Como é que está na Argentina hoje? Qual é a avaliação que o senhor faz? Boa noite. Bem, boa noite, Renato, boa noite os companheiros de mesa, os telespectadores. Eu acho que nós temos que ter uma apreciação da Argentina por razões estratégicas de geopolítica na América Latina, de comércio, de futuro da América Latina, um pouco mais rigorosa do que você mencionava. A grande mídia está especializada em tratar mal a Argentina. A Argentina teve durante uma década, a década de Carlos Menem, uma década em que se aplicou com um rigor inusitado na América Latina, uma cartilha liberal. Dolarização, privatização, abertura da economia, e produziu o mega desastre de 2001, que jogou na pobreza 30% da população argentina. De 2001 para cá, começou um processo contrário. Medidas semi-protecionistas, uma certa proteção social, de onde emergiu o casal Kirchner, que, diga-se de passagem, a despeito de minha crítica ao governo Kirchner, foi quem resgatou a Argentina daquela década terrível do menemismo. E fez uma política social, coincidiu esse período com a elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais, que também beneficiou o Brasil, não é? Soja, minério de ferro, etc. O Brasil não seria muito distinto da Argentina nisso. E o governo argentino, então, tributou as chamadas retenções, um imposto sobre a renda da terra, que foi pouco, alcançou 25%. E com uma limitação grave, que não era móvel, quer dizer, um latifundiário no Brasil teria que pagar imposto, 20%. Mas se o preço da soja sobe 100%, isso tem que ser móvel, tem que crescer também. Eu pago mais imposto de renda no Brasil do que os latifundiários exportadores argentinos, isso é um escândalo. Isso permitiu que a Argentina fizesse uma certa política social e, portanto, melhorasse a vida dos setores populares, indiscutivelmente. O que é considerado por muitos como populismo. Veja, o que é o populismo, se não uma política destinada aos pobres, aqueles que não possuem carteira de trabalho assinada, viram durante 10 anos a Seguridade Social e a educação ser completamente deteriorada, são aqueles que não têm proteção alguma. Essa parte da população melhorou a vida. A vida dos empresários na Argentina também melhorou. A vida dos ricos na América Latina, durante esse período de governos chamados populares, populistas, bolivarianos, lulistas, o que você quiser, a vida dos ricos melhorou. Nesses países com o chamado viés populista também? Completamente. A vida dos ricos melhorou. Os bancos cresceram como nunca, inclusive na Venezuela. Cresceram em saúde na Argentina. Os exportadores nadaram em dinheiro na Argentina.
nadam em dinheiro no Brasil, tem uma política tributária que é absolutamente benevolente para eles. Os números da indústria nacional não são dos melhores, né? Veja, no Brasil? Sim. Não, a indústria não, porque o pessoal fala do crescimento do PIB, quando você vai lá descompor o PIB, vai ver que a indústria cresce pouco. A agricultura cresce muito, os serviços crescem muito. Sim. Mas o câmbio aqui, como o Pedro estava mencionando, por exemplo, o câmbio supervalorizado na Argentina era o mesmo do câmbio supervalorizado no Brasil. O que acontece? Não afeta a todos de maneira igual. Um câmbio supervalorizado penaliza quem exporta. Mas eu vou ver aí na Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, por exemplo, a burguesia industrial brasileira, ela tem um dólar super barato para comprar na China máquinas e equipamentos 10, 11, 12% ao ano, cresce a taxa de importação de máquinas e equipamentos na Argentina e não desenvolve esse setor no Brasil. Tem que ser um setor protegido, não tem como. Então, o que a Argentina fez? Enquanto tinha um crescimento violento dos preços das matérias-primas minerais e agrícolas em expansão, a Argentina foi bem, como o Brasil foi bem. Agora começou uma crise cambiária em todos os países da periferia, pegou a Venezuela, pegou a Argentina e está pegando o Brasil com a mesma violência, com o mesmo impacto. Vamos comparar. O superávit comercial brasileiro, esse ano, foi de 2,5 bilhões. É ridículo. O segundo ano do Lula, depois da desvalorização do Fernando Henrique, foi de 46 bilhões o superávit comercial. Todas as economias da região latino-americana entraram numa... A questão central é o dólar? A questão central são as condições de acumulação interna das economias. E as economias latino-americanas baseadas na exportação de produtos agrícolas e minerais. Aí que está o grande problema. Na Argentina, tradicionalmente, como eles têm uma produtividade da terra e uma renda agrícola extraordinária pela qualidade da terra, que ninguém vai conseguir alterar no curto prazo, eles tinham que contar estrategicamente com esse bem. No caso brasileiro, a situação é muito mais dramática. Nós temos expansão da fronteira agrícola e um desastre industrial que vai cobrar um preço aqui tão forte quanto a Argentina. Qual é o caminho? Daqui a pouco a gente vai discutir. No entendimento do senhor, a condução da política econômica na Argentina está no caminho certo ou não? Boa noite. Não. Boa noite a todos. Eu estou escutando o Oryx aqui, escutando o professor Pedro, Valduga. Eu vejo assim a gente analisando tudo que faz referência à Argentina, eu acho que aqui talvez o foco talvez passe assim, ou pelo menos por mim, o que isso reflete aqui no Brasil. Ou seja, a crise lá vai pegar aqui. Não tenho dúvida nenhuma, porque as coisas são interligadas. A Argentina hoje, a política adotada, de certa forma, nós podemos já dizer a favor ou ser contra, mas o fato é que está sendo conduzido para o esgotamento econômico, né? Hoje, o professor Pedro mencionou aí, a Argentina está com uma reserva de 29 bilhões, o que dá para segurar durante 4 ou 5 meses, né? Ou seja, isso contraria tudo que a gente tem como reserva econômica de segurança, que é no mínimo 6 meses, né? Essa reserva também está sendo gasta e não tem nenhum remédio a curto prazo para solucionar isso, porque são as compras mais do que as vendas, ou as importações maiores do que as exportações. Então, nenhuma alternativa faz com que isso mude a curto prazo. E por sua vez, aqui no Brasil, a Argentina é o principal parceiro nosso. Para você ter uma ideia, 20% de toda a exportação de manufaturado brasileiro tem como destino a Argentina. Ou seja, e é no manufaturado que a política econômica argentina está fazendo a restrição de importações, em cima do manufaturado. Então a gente vai ter, de qualquer forma, um reflexo aqui na economia brasileira, né? Como nós estamos já com a previsão de superávit comercial aqui da ordem de alguma coisa em torno de 2,5%, né? Hoje a previsão que os economistas têm em função da Argentina já é negativa. Então a gente tem que ter uma política brasileira aqui que saiba contribuir com a Argentina nesse momento, ajude a Argentina a sair dessa crise, né? Para que a gente não sofra os respingos dessa crise. Uhum. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, a minha proposta é traçarmos aqui um paralelo das características do Brasil com a Argentina. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.
Conversas cruzadas esta noite de sexta-feira aqui na TV Com, a crise na Argentina e o impacto dela no Brasil. É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas. Você pode interagir com perguntas, opiniões pelas redes sociais, Twitter e Facebook. E o negócio é o seguinte, eu queria propor a seguinte análise com os senhores a partir de agora. Quais são as características comuns e também divergentes entre a economia brasileira e a economia argentina? O Brasil pode ter um efeito Orloff com relação à Argentina, eu sou você amanhã? Sim ou não? Por quê? Professor, começa com o senhor. Bom, nós nunca podemos afirmar que não poderá ser uma Argentina amanhã. Até porque a nossa origem da economia hoje, ou seja, a maior riqueza em que está dando resultados no Brasil, o professor Nilton já falou, está relacionado à agricultura, principalmente à pecuária do Brasil, e também à prestação de serviços. Mas o país que não tem investimentos na indústria, que não renova seus investimentos e que não recebe os investimentos de fora para a indústria local, a tendência é o sucateamento dessa indústria. É o que está acontecendo, é o que poderá acontecer futuramente. Entretanto, as características da sociedade brasileira é bastante diferente da sociedade argentina. Em 1910, aproximadamente 1900, a Argentina era o 10º país mais rico do mundo. Vivia um boom do expansionismo da agricultura, da melhor lã, a melhor carne, o melhor produto agrícola, e a Inglaterra dominava o mercado o mercado mundial, e a Argentina vivia esse grande momento. O que diferenciou a Argentina daquele momento para nós foi a educação. Por volta de 1930, a Argentina estava com 100% da sua população jovem já no ensino fundamental completo, coisa que nós hoje não estamos, acredito, nem com 20% da população. Jovem com ensino fundamental completo. Então, eles têm mais cultura e também têm mais uma condição maior de exigência. E eu acho, é o que eu estou vendo aqui. Entretanto, eu estive recentemente em Buenos Aires e a gente observa que o grau de pobreza na periferia de Buenos Aires é muito grande. Eu não sei porque aqui a gente não consegue ler os níveis de violência na Argentina, mas não deve ser pequeno, pelo que eu vi lá. Assaltos à mão armada, assaltos à luz do dia, tudo isso está ocorrendo por quê? Porque este país ele não mudou. E essa é a nossa preocupação relacionando o Brasil de hoje com a Argentina amanhã. É que se ele não procurou se industrializar e a sua indústria realmente sucateou, e a agricultura passou a ter concorrentes mundiais, hoje o Brasil, a África do Sul, outros países, os próprios Estados Unidos produzem mais, estão dependendo de capitais externos para incrementar a indústria. E esse capital externo não está vindo. Ou está fugindo, né? Ou está fugindo. Aí sim... Dos emergentes como um todo, né? Dos emergentes como um todo. Aí sim nós podemos ter problema no futuro. Mas, considerando que ainda temos um bom nível de reservas cambiais, considerando que temos uma indústria que poderá ser realimentada se houver reinvestimento nos próximos anos, eu posso afirmar que o Brasil não seria uma Argentina. Mas se isso não ocorrer, possivelmente poderá ser. As diferenças e semelhanças entre Brasil e Argentina na condição econômica? Eu acho que são bem notáveis agora. Eu acho que dá para a gente notar claramente assim a diferença. Evidentemente o Brasil em alguns pontos ele também pode correr o risco, né, de vir a ser, mas efetivamente assim, o Brasil economicamente, politicamente é bem diferente. Em termos de preços, ou seja, da estabilidade de preços, o Brasil tem absolutamente um controle de inflação, né? Ou seja, aumenta mais do que a meta, tal, mas uma coisinha pequena, né? A Argentina não tem. Absolutamente os preços estão todos perdidos, né? Agora houve um ajuste de remédios, de 194 produtos básicos, eu acho, uma coisa assim,
E vai ter um ajuste de salário daqui a um mês ou 2 meses, alguma coisa assim, que o sindicato vem com peso. Então isso vai causar, ou seja, uma demanda por salarial muito grande. De câmbio, nós temos um câmbio aqui extremamente tranquilo, eles não têm. Então, o controle lá está absolutamente dependendo do governo. A credibilidade externa, o Brasil tem uma certa credibilidade, já teve muito mais, mas tem menos hoje. Tanto é que a presidente Dilma foi a Davos para tentar resgatar isso, e não conseguiu de todo. Né? Por quê? Porque tanto a Argentina quanto os emergentes estão trazendo esse respingo para os outros países. Contamina. Exatamente. E contamina mais ainda porque os Estados Unidos, com esse resgate dos títulos dele, né, faz com que todo investidor procure não. Então o mercado americano é tranquilo, então eu vou para lá. Né? E aí retira o que compensaria no nosso balanço de pagamentos. Não adianta eu pensar só em balança comercial, exportação e importação. Nós aqui no Brasil temos um saldo de 2,5 bilhões comercial, mas estamos com 47 bilhões de serviços, cara. Isso é uma bomba. Ou seja, o nosso balanço de pagamentos está negativo 45 bilhões. A soma total de serviços e mais mercadoria. O superávit, então, aqui, nós temos uma possibilidade de ter um superávit bom e a Argentina não. E, principalmente, a estabilidade política. O Brasil, de certa forma, está estável há 20 anos, assim, com uma certa... Ou seja, tem as divergências políticas aqui, de esquerda, direita, centro, sei lá o quê, mas na Argentina eles não conseguem se entender. Tá? E isso gera tensões muito grandes e que reverberam na economia. Professor Nildo, a Argentina está muito pior do que o Brasil? É o sujo falando do esfarrapado. A situação brasileira e argentina é o sujo falando do esfarrapado. Quer dizer, o Pedro fala aqui 370 bilhões de reservas. 3 dias de um ataque especulativo, elas desaparecem. Qual é a dívida interna brasileira? Quase 3 trilhões. Quem vai pagar? Subindo todo mês. 3 trilhões de dívida interna. Eu fui ver os... Não, porque aí tem que... A dívida do Tesouro, etc. 441 bilhões de dívida externa, crescendo o endividamento externo de bancos e de empresas privadas. Afiançada num dólar que estava 1,90, 2 e que está 2,41 agora. Não adianta a imprensa dizer todos os dias, mas a relação dívida-produto, não se paga dívida com o crescimento do produto. O produto precisa ser transformado em dólar, em verdinha, para pagar dívida, senão não tem pagamento. Esses 370 não suportam os derivativos que estão em curso no Brasil, o grau de endividamento das empresas grandes, das transnacionais do sistema bancário. Nós estamos com uma bomba gigantesca aqui no Brasil. Então veja, esse é o primeiro aspecto. Segundo, há uma grande desvalorização da moeda brasileira. Nós estamos em 2,41 já. E a tendência é de desvalorizar mais. E há pressões do empresariado para colocar em 3. Um conjunto de economistas vinculados à Fiesp defende que tem que ser 3, que nós teríamos que ter uma desvalorização. Essa bandeira antiga para exportação, né? Mas veja que está ocorrendo. Agora veja, se desvalorizar a moeda, todo esse empresariado que precisa comprar dólar com um novo preço, precisa gerar riqueza interna para comprar, dar mais dólares para poder pagar, mais reais para poder pagar a mesma quantidade de dólares. Não vai ter... O grau de crescimento do PIB anunciado para esse ano é baixíssimo, é muito modesto. E será modesto a partir de agora, mesmo com essa retomada muito modesta da economia estadunidense e algo da economia chinesa que move as exportações brasileiras. De tal maneira que o cenário brasileiro é ruim. E a Argentina, você mencionava o caso da Argentina fazer protecionismo no setor industrial, é o que qualquer país deveria fazer. É o que o Brasil deveria fazer diante dos Estados Unidos e não faz. Porque como renunciar ao setor industrial brasileiro? Quando eu mencionei aqui no bloco anterior, Renato, que quando eu observo a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos comprando da China máquinas e equipamentos todo ano entre 11% e 12% péssimo, a mais, né? Significa que o Brasil está passando por um atraso tecnológico gigantesco. Ele atualiza, o empresário atualiza suas máquinas, entregando aquilo que tem de mais importante numa economia industrial. O Brasil vive, portanto, um grande retrocesso. A Argentina, nesse sentido, historicamente, sustenta o seu desenvolvimento econômico, as finanças públicas, o bem-estar da população, dos produtos agrícolas e minerais. Sofreu um baque, por exemplo. Qual era a disputa da Cristina Kirchner com a Vale do Rio Doce? Eram os contratos de expansão da Vale do Rio Doce na Argentina, que em função dos novos preços internacionais dos produtos agrícolas não puderam ser mantidos. A taxa de investimento, Pedro, na Argentina é 19% do PIB, semelhante à nossa, quase igual, não levanta daí.
Então, quer dizer o seguinte, o Brasil e a Argentina são economias, a despeito de suas trajetórias, etc., muito semelhantes, e faria uma correção do ponto de vista político. O Brasil não passou por um teste político. Sabe por quê? Porque petistas e tucanos se entenderam. Nós temos um consórcio petucano administrando o Brasil. Todos pensam iguais. Câmbio, inflação e taxa de juros. Nenhum pensa. Os cretinos dos economistas dos dois partidos pensam absolutamente iguais. Ninguém ousa pensar algo diferente. A Argentina, com essa vitalidade política e esse enfrentamento que tem, ninguém falou em voltar para a ditadura. Regime político normal. Estabilidade política. Agora, estabilidade política, concluo, Igor, Renato, não quer dizer o seguinte, estabilidade política não quer dizer ausência de divergência e drástica divergência. O Brasil está mais abobado, porque tem um sistema político que nós não encontramos diferenças. Pois é, agora o professor Nildo fala na semelhança de pensamento entre tucanos, isso do ponto de vista da economia, entre tucanos e petistas. Quando o presidente Lula assumiu, teve que, até no período antes da eleição, inclusive, teve que lançar uma carta aos brasileiros dizendo que não iria romper contratos, que não haveria ruptura econômica, enfim, tudo na ânsia de acalmar os mercados. Nesse mundo hiper, mega conectado, que se fala agora aqui, respinga lá fora, muda mercado, oscila a bolsa e tal, é preciso pensar no mercado, nos ânimos do mercado? Você não tem a dúvida. Uma tendência do ponto de vista macroeconômico que se observa ao longo da trajetória da história da riqueza da humanidade, digamos assim, é que toda vez que se instala um ambiente de crise, nasce de forma paralela uma estrutura de mecanismos protecionistas de cada uma dessas nações que entram em crise, certo? Bom, o que nós vemos hoje? Nós vemos o nosso parceiro argentino, e eu gostaria de trazer um dado aqui, o professor Nildo falou antes em trazer dados, que ele é um dado sintomático e um pouco assustador. O Brasil teve um superávit na balança comercial, não no balanço de pagamentos, de 2 bilhões 557 milhões. E o superávit da balança comercial com a Argentina foi de 3 bilhões 152 milhões. Significa dizer o seguinte, que se o nosso parceiro, Argentina, onde nós estabelecemos o maior fluxo de corrente de comércio hoje entre o Brasil é o maior parceiro da Argentina. A Argentina não é o maior parceiro do Brasil. O maior da Argentina, o maior da Venezuela, o maior de vários países latino-americanos. Mas o que representa é o seguinte, a queda desse fluxo da corrente de comércio, ele determina de forma direta a extinção, digamos assim, desse superávit comercial que nós tivemos, se a Argentina, de fato, tiver uma coqueluche qualquer. Então, a nossa relação com a Argentina, que em um estado de crise começa a estabelecer mecanismos protecionistas, ela é muito séria. E agir sem que nós pensemos numa situação globalizada é muito sério. O Brasil ele estabeleceu relações comerciais multilaterais mais amplas. Então, a situação da Argentina hoje, ela em si, ela afeta o Brasil, mas não como afetaria no passado. Agora, que há uma incidência do ponto de vista econômico gravíssimo para o país, não tem. Bom, uma proposta para daqui a pouco, depois do intervalo, em contrapartida, ou nesse sentido que o senhor está dizendo, o caminho seria o multilateralismo econômico, negociar em bloco. Eu quero propor esse debate para daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Até já. Conversas Cruzadas, nesta noite de sexta-feira, aqui na TV Com. A crise na Argentina traz que tipo de impacto no Brasil e, consequentemente, em Santa Catarina? É o nosso assunto hoje. Bom, estamos tratando aqui das relações comerciais, é o que nós estávamos a discutir no último bloco. Qual seria o caminho, professor Nildo, no seu entendimento, para o Brasil, do ponto de vista brasileiro? Relações bilaterais ou negociação em bloco? O Brasil precisa apostar naquilo que a diplomacia brasileira já fez de maneira ambígua, que é aprofundar completamente nossas relações no Mercosul e ampliar o Mercosul com os países latino-americanos. Já existe uma nova situação geopolítica, temos a CELAC, que a meu juízo já tornou obsoleto completamente a OEA. Nós, os latino-americanos, temos que reunir-nos sem os Estados Unidos e o Canadá.
Essa é a principal coisa. O principal adversário do Brasil são os Estados Unidos, na América Latina. Mas não são nossos principais parceiros econômicos? Não, ao contrário. Hoje o comércio exterior brasileiro, uma das pequenas transformações que ocorreram aqui, é que os Estados Unidos não é aquele colosso comercial conosco. E quando se fala de protecionismo, por exemplo, basta ver os jornais da semana passada, a ofensiva protecionista dos Estados Unidos contra o algodão brasileiro. Para dar um exemplo, que está todo dia aí, todo mundo fica observando o protecionismo argentino, nós teríamos que observar o protecionismo dos Estados Unidos, que é seletivo, que é cuidadoso, que é amplo e que existia antes da crise de 2007, 2008 e se aprofundou depois, que ocorre com o Partido Democrático e com o Partido Republicano. Os Estados Unidos ou impõem tratados de livre comércio que favorecem a eles, como fez com o México e o Canadá, ou aplicam políticas protecionistas violentas. O Itamaraty sabe o que é brigar contra os Estados Unidos, inclusive no período do Rui do Barbosa, que era o principal embaixador do Fernando Henrique nos Estados Unidos. Então, veja, nós não temos alternativa senão buscar um poderoso mercado comum latino-americano. Isso foi feito de maneira tímida com o Mercosul. É preciso ser muito maior. Se somar o superávit brasileiro com a Venezuela, 5 bilhões, tradicionalmente 5 bilhões, se somar com a Argentina, se somar com os países latino-americanos, nós vamos ver que grande parte da exuberância do que ainda existe se deve com os países latino-americanos. Bom, o senhor concorda? Não temos alternativa fora disso. Eu acho que nós não podemos, uma premissa não pode excluir a outra, professor Nildo. O Brasil é um país com potencial do ponto de vista de geração de bens de consumo. Nós temos uma dificuldade com a geração de bens de capital pela própria obsolescência que ocorre com a nossa indústria, e aí vem por falta de desenvolvimento tecnológico próprio, mas nós temos uma indústria primária exportadora que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Eu estou de acordo, só que isso é que é o fracasso brasileiro. Mas isso... O Brasil não vai poder afiançar seu futuro exportando soja e minério de ferro. Professor, é a nossa história, né? Isto é uma vantagem comparativa. Basta nós voltarmos para os clássicos. O Brasil possui essa vantagem comparativa e não pode ser abandonado. Não é. Não é. Esse é o problema, não é uma vantagem. É uma vantagem que escraviza, Valdo. É essa mentalidade com a qual eu respeito a opinião. Mas para mudar isso, vai uma geração, né? Não, já é agora. Eu quero que seja na minha geração. Mas podia ter sido feito no governo do Cardoso, podia ter feito no governo do Lula. Em educação, tecnologia. Protecionismo econômico, defesa da indústria nacional. Eu queria interferir. O Nildo está colocando umas coisas aqui brilhantes, mas extremamente provocantes, porque são coisas que o Brasil já teve experiências erradas. Por exemplo, tímidas, não erradas, insuficientes. Protecionismo, por exemplo. Nós vivemos a década de 80, onde se protegeu a indústria da informática aqui. Ficamos 10 anos atrasados, porque um ministro queria segurar e criou a SEI, Secretaria Especial de... Ou seja, tudo que era de software, de informática, tinha que passar em Brasília por uma secretaria que tolheu todo o crescimento brasileiro. Então, Não, você quer dizer que impediu a entrada do produto multinacional aqui? Inclusive a tecnologia. Quando o Collor veio, que liquidou com a política de informática, nós acabamos hoje pagando royalties de software para IBM, para todas essas empresas hoje. É histórico isso. Nós renunciamos isso. Não vou questionar a história, está escrito, é fato. Isso. É fato. É a história que me favorece. O Brasil renunciou, eu vou adotar teu exemplo. O Brasil renunciou à indústria de informática e entregou às multinacionais. Nós tínhamos empresas como a Cobra, por exemplo, que o Collor, num canetaço, abrindo a importação de máquinas e equipamentos, com o argumento de que lá fora era mais barato, que as nossas eram uma carroça, nós exatamente essa medida, que parecia irracional, foi que nos colocou exportando minério de ferro e soja. Aprenda com a economia lá fora. Você não pode proteger aqui, tolhendo o conhecimento que o Brasil precisa ter lá fora. A outra coisa que você colocou é o seguinte, ou seja, com relação à diplomacia. Nós tivemos um momento do Itamaraty brilhante até 1980, 85, quando o Itamaraty pensava em comércio. Nós tínhamos todos os consulados e embaixadas brasileiras tinham o setor comercial chamado SECOM, onde o exportador brasileiro ia lá, era bem recebido, bem. Quando assumiu um novo viés, diplomacia, se extinguiu os SECOMs, e a diplomacia reacendeu. Ou seja, o pensamento de que o comércio exterior brasileiro
tem que passar pela diplomacia um pensamento retrógrado. Não é, os dados estão contra você, sabe por quê? Porque o comércio exterior brasileiro, desde então, não parou de crescer violentamente. Violentamente. Não, senhor. A diplomacia ajudou. Cresceu em quê? O Lula fez uma expansão para a África agora e para a América. Matéria-prima. É o que eu me debato Não, contra, senhor, mas cresceu. Matéria-prima não é Commodities, crescimento. Eu gostaria de interferir um pouco para dizer o seguinte. Só um pouco, Pedro. Só um pouco, porque o professor Nildo domina, e a gente tem que fazer, né, uma divisão aqui de cargos. Eu concordo em parte com o professor Nildo, ele tem razão quando ele fala na ampliação do mercado brasileiro com o Mercosul, com os países do Mercosul, com os países da América. Com o Oriente Médio. Mas eu quero dizer o seguinte, o professor Nildo parece que ele esquece que o capital não está aqui, a totalidade do capital. E o Brasil não pode prescindir dos países que têm recurso financeiro, que é onde estão os dólares que nós vamos precisar, que precisa buscar os investimentos dele para fazer aqui, porque vejam só, nós temos um exemplo aqui em Santa Catarina, que é o caso da BMW, que está chegando aí montando uma indústria aqui em Guaramirim. Isso não pode vir da Argentina, porque a Argentina não tem. Isso aqui é verdade. Qual é o capital que a gente ainda teria para fazer um investimento desse porte? Ou de tanto da indústria alemã, agora com os aviões, está vindo também outra indústria aí da Suécia para cá, porque nós temos que ir atrás aonde está o capital para poder discutir a criação dos empregos, a melhoria da renda interna, a satisfação do cidadão, a melhoria da educação, né, Renato? E também a melhoria. Conversas cruzadas nesta sexta-feira aqui na TV Com, estamos na reta final. Que tipo de comércio? Eu fiz uma provocação agora há pouco aqui. Eu defendo a tese que o comércio é que faz girar a roda da economia, circulação de dinheiro e tal, que gera o desenvolvimento. Eu coloco nessa roda aqui não um comércio, só o varejo de uma forma isolada. O comércio, a indústria, a geração de emprego e renda, a circulação da moeda. Que tipo de comércio é esse que o Brasil precisa? Renato, a nosso ver, o problema é a generalização das situações. Quando o professor Nildo fala em protecionismo, ele tem absoluta razão em proteger determinados segmentos sensíveis. Agora, o protecionismo generalizado, ele é uma desinteligência. Por quê? Porque ele exatamente elimina a possibilidade desse interrelacionamento que gera a criação de riqueza. A riqueza, ela é consequência de uma cadeia de produção que ela não está estritamente vinculada à indústria, estritamente vinculada ao comércio ou estritamente vinculada à produção primária. O nosso país, ele possui uma característica, e se nós subtrairmos do nosso balanço de pagamentos, professor Nildo, e da nossa balança comercial, a atividade primária exportadora, nós estamos no caos. Então, nós precisamos preservar, estimular e incentivar um setor que nós temos aptidão, tradicionalmente aptidão. E, obviamente, nós precisamos desenvolver áreas que têm baixo grau de desenvolvimento tecnológico, como a área industrial, como desenvolvimento de inteligências artificiais e proteger os setores sensíveis. Ok, bom, a gente vai fazer um giro aqui, rápido, peço a gentileza de todos, então. Professor Nildo, 30 segundos. Eu diria que nós temos que aprender com os Estados Unidos e com a China. Falo para aqueles que são adoradores dos Estados Unidos, não é meu caso. Eu sou um anti-imperialista. Mas digo claramente, o que os Estados Unidos fazem? Sem essa, eu diria, com respeito à tua opinião, de que nós temos uma vocação agrícola. Quando eu comecei a estudar economia, o Brasil tem uma vocação agrícola. É isso que nos escraviza. Os Estados Unidos tinham uma vocação agrícola. E com o protecionismo de Alexander Hamilton, o que fez foi exatamente fechar o mercado e partir para a indústria contra os interesses da Inglaterra. Nós temos que repetir os Estados Unidos. Aproveitar o potencial agrícola para sair com um projeto próprio contra os Estados Unidos, tal como os Estados Unidos fez contra a Inglaterra. Essa é a lição histórica. A segunda desde Adam Smith nós sabemos, não é o comércio que gera riqueza, é a indústria que gera riqueza. Um comerciante sabe como ganhar dinheiro, mas não sabe enriquecer o país. São coisas distintas. Comércio, deixa para os capitalistas do comércio. Quem decide os assuntos de Estado e a linha do país tem que ser o político e o povo. Essa é a grande aprendizagem da Inglaterra, dos Estados Unidos e da China. Professor Pedro. O professor Nildo parece que tem alguma coisa contra os Estados Unidos, né? Todas. Ele coloca uma parede entre os Estados Unidos e o restante do mundo.
não entendi bem até aqui essas colocações do professor. Mas eu entendo porque eu convivi com ele na universidade. Inclusive, gostaria de debater com ele perante grupo de alunos. E nós nunca tivemos uma oportunidade. Eu fui presidente do Conselho de Economia em duas oportunidades, e o professor Nilton era muito afastado, ele não ligava para essas coisas. Ele só vivia na academia. Mas nós vivíamos na academia e vivíamos lá fora, batalhando no mercado, trabalhando com o povo. Mas eu vejo... empresários, né, Pedro? Não é empresário, não. Que não é crime também? Não, também não é crime. Mas não é o povo. O professor Nilton ele tem definido os seus pontos de vista, que são bastante conhecidos. Toda a universidade conhece os pontos de vista do professor Nilton. O professor Nilton é um homem realmente de uma linha de pensamento que vai sempre de encontro aos outros pensadores, e como ele tem o dom de se expressar bem, ele consegue, muitas vezes, numa plenária, derrubar determinados palestrantes, mas a gente já conhece, então, consegue dialogar com ele. Viva a divergência, né? Desse processo. Do ponto de vista econômico, eu continuo colocando o meu ponto de vista pessoal. Realmente existe atraso na indústria, mas nós temos realmente que desenvolver a área que mais contribui com esse país, que é a área agrícola e da agropecuária, aonde podemos desenvolver projetos industriais muito maior. Está aí a grande exportação de carne suína e bovina que está acontecendo neste momento. Pessoal, nós estamos já sobre a hora, mas o senhor não falou nesse bloco aqui. 20 segundos, por gentileza. Peço perdão pelo Eu queria tempo colocar esgotado. aqui dois pontos, Renato. É o seguinte: primeiro, que eu acho que é relevante a gente ressaltar a necessidade que o Brasil tem de ajudar a Argentina. Tá? Porque significa que se a Argentina for para o buraco, parte da nossa economia também vai. O segundo ponto é que eu vejo assim, que para o comércio exterior e para o comércio internacional, o Brasil está muito infantil. Quando a gente só tem 12 mil empresas, micro e pequenas empresas exportadoras, quando na Catalunha, região de Barcelona, tem 43 mil. Ou seja, a gente pode ter um comércio exterior muito mais dinâmico se a gente puxasse as micro e pequenas empresas. Não só deixasse na mão das grandes trades, que é isso que eu... Ou seja, quem está ganhando dinheiro, Nildo, são as grandes empresas. As grandes empresas exportadoras. As pequenas, que são 6 milhões e meio aqui, só 12 mil exportam. Estou de acordo. É um absurdo. Ok. Senhores, obrigado pela atenção de todos. Hoje, aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Um ótimo final de semana. Estaremos de volta aqui na segunda-feira, às 10 da noite. Tchau.